O Senhor é o meu pastor. Salmista Davi escreve este salmo, bem peculiar para ele, pois ele estava falando de algo que ele conhecia. Todos nós conhecemos a história de Davi. E sabemos que ele era pastor de ovelhas. E agora nesse convívio que Davi tem, nessa intimidade que ele tem de mexer com ovelhas, de saber o que a ovelha precisa, ele começa a escrever uma metáfora, algo comparativo sobre Deus. Deus, o Criador. Deus, o Senhor. Deus, o Todo-Poderoso. Davi aqui agora começa a falar algo pessoal dele com Deus. E que pode ser aplicado para nós neste culto, que se encerra o ano de 2023. E que ficaremos aqui logo após o culto, ali no refeitório da igreja, até a virada deste ano, onde estaremos orando ao Senhor, pedindo as bênçãos sobre o ano de 2024. E na palavra aqui eu quero convidar você para chamar esse Deus para ser o teu pastor no ano de 2024. Para você ter a confiança que Davi tinha, não nos homens, não no sistema, não no dinheiro, não na fama, não na glória deste mundo, mas no Senhor. Por quê? Porque Ele é o teu pastor. E Ele sendo teu pastor, em primeiro lugar, Ele te conhece. Conhece mais que ninguém. Quando o salmista começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nessa declaração ele está dizendo: Senhor, tu me conheces. Porque qual pastor não conhece a ovelha que cuida? O salmista conhecia suas ovelhas. Sabia aquela que era forte e sabia aquela que era fraca. Sabia aquela que ele podia deixar tranquila, mas sabia aquela que ele tinha que dar um cuidado especial. E o salmista, ele olha para Deus e diz: Deus, tu me conheces em todas as situações da minha vida. O ano está vindo aí. Quantas perguntas que ficaram deste ano que está encerrando sem respostas. Que você pediu para Deus uma resposta e aos teus olhos não chegou. Que você pediu aos homens uma resposta e não obteve. Quem sabe você não ouviu alguém dizer para você o que você precisava. Mas nessa noite eu quero dizer para ti: o teu Deus te conhece.
Por isso chame ele para 2024. Venha ser o meu pastor. Vem cuidar de mim. O salmista, ele chama Deus para ser o seu pastor, primeiro porque Deus conhece, mesmo quando ninguém ao nosso redor sabe o que realmente se passa dentro do nosso coração, mas Ele conhece, Ele sabe da tua dor, Ele sabe dos teus disfarces, Ele sabe dos teus sorrisos. Mas como está a real situação da tua alma? Chama Ele para ser o teu pastor. Porque quando ninguém compreender, Ele te compreende. Porque Ele te conhece. Segundo, o Senhor é o meu pastor. Deixa o Salmo 23 preparado aí, tá bom, Kelmer? De vez em quando nós vamos estar lendo. O Senhor é o meu pastor. Por que você deve chamar para ser o teu pastor? Porque Ele é o único que pode realmente te prover o que tu necessitas. Primeiro, Ele te conhece. Segundo, por Ele te conhecer, Ele provê. Olha o que diz os versículos 1, 2 e 3 agora do Salmo. O Senhor é o meu pastor. Como Ele me provê? Vem o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele é tão maravilhoso que Ele provê o alimento necessário que eu preciso. Aqui o salmista está fazendo a comparação das ovelhas. Que para as ovelhas estarem fortes, era necessário que ele procurasse pastos verdejantes para dar de alimento para as suas ovelhas. Deus sabe o que realmente você precisa para te deixar forte. E é Ele quem provê pastos, espiritualmente falando, para a tua vida. Ele te leva mansamente às águas tranquilas. É um perigo quando você leva uma ovelha para beber em rios caudalosos. Porque a ovelha, ela pode cair neste rio. E ela morrer. Mas nessa comparação, Davi, entendendo que um rio caudaloso é perigoso, ele vai dizer: tu me levas, Senhor, para beber em águas tranquilas. Tu provê para mim a sede que a minha alma tem. Tu provê para mim aquilo que a minha alma precisa para matar a sede, para matar a fome. Tu és o meu provedor. Aleluia. Terceiro, versículo 3, a parte A, vai dizer que Ele nos guia pela vereda da justiça. Então o Senhor é o teu pastor, por quê? Porque Ele te restaura. Pela sua justiça,
pelo seu amor, pela sua bondade, Ele restaura a tua alma. Devido à nossa natureza pecaminosa, seres humanos perdidos, nascemos destinados a uma eternidade sem Deus. Mas por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, esse teu pastor, Ele refrigera a tua alma e te guia. Ele te restaura. Ele te perdoa. Ele te ama tanto que se fez igual a você. E morreu numa cruz por nós. O amor dele para com a tua vida, em ser o teu pastor de verdade, é tão grande que João 3,16, ele diz: porque Deus amou eu e você, o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para restaurar. Restaurar quem, pastor? Quem quer ser restaurado. Porque o versículo vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, se não crer, não encontra salvação. Mas se crê que Ele é Salvador, que Ele é pastor, haverá restauração da tua alma e o teu nome será escrito no livro da vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Bendita a esperança. Vida com Deus. Vida do crente é uma vida cheia de esperança. Por quê? Porque ele sabe que a morte nesta terra não é o fim, mas é a passagem para a vida eterna. Porque houve restauração. Chama ele para ser o teu pastor neste ano de 2024. E receba a restauração. Restauração da tua casa. Restauração da tua família. Restauração daquilo que o inimigo roubou de você. Que haja salvação. E que haja nome escrito no livro da vida. Chama ele para ser o teu pastor. Por quê? Porque no versículo de número 23, a parte B, vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O teu pastor te guia. Davi, ele está fazendo uma comparação. Eu tenho um rebanho de ovelha e eu tenho que guiá-los para que possa ter pasto, para que possa ter lugar para beber a água. Só que nesse caminho tem perigos. Neste caminho tem pedras pontiagudas. Neste caminho tem penhasco. Neste caminho tem feras. Neste caminho tem aquilo que pode ferir a minha ovelha. Mas quem te guia é Ele, o teu pastor. Ele te guia com carinho. Ele te guia com cuidado. Se você parar para pensar, quando você rejeita que Ele seja o teu guia, você vai ver que os maiores problemas que nós venhamos a enfrentar foram problemas que tomamos sem a direção dEle.
problemas na casa, problemas no matrimônio, problemas com os filhos, problemas nas finanças, problemas que não perdemos para que o nosso pastor seja o nosso guia de verdade. Muitas vezes queremos agir da nossa forma, do nosso jeito, como eu quero, na hora que eu quero. Mas nessa noite eu venho para dizer para você, 2024 está chegando. Peça para que Ele seja o teu guia. Antes de tomar decisão, Senhor, está aqui, aprova, meu Deus. Ele te guiará pelas veredas da justiça, por aquilo que é reto. 5. Peça para que Ele seja o teu pastor. Por quê? Olha o versículo 4 e a parte A. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe por que você deve chamar Ele para ser o teu pastor? Porque em quinto lugar, Ele te protege. Ele não só te guia, mas Ele te protege. Ainda que você anda pelo vale da sombra e da morte. Davi sabia o que estava escrevendo, irmãos. Davi teve uma vida de perseguição à beira da morte. Saul tentou matá-lo. Seu próprio filho tentou matá-lo. Mas ele estava confiado no seu pastor. E ele mesmo conta que um dia uma ovelha sua, que ele estava cuidando para seu pai, cai nas mãos de um urso. E ele parte para cima do urso e ele livra a ovelha das mãos do urso, das garras do urso. Da mesma forma, quando o leão toma a ovelha, ele parte para cima e livra. A ovelha estava quase à beira da morte, estava vendo a morte, mas ele como pastor foi lá e livrou. Ele está dizendo: ei, chama Jesus ou Deus ou o Senhor para ser o teu pastor, porque quando tu andar no vale da sombra da morte, Ele te guardará, Ele estará contigo. Nós vimos testemunho aqui de livramentos que Deus livrou. Temos irmãos aqui que passaram na saúde, pelo vale da sombra e da morte. Clamores foram levantados. Mas o Senhor, aleluia. Ainda que você ande, chama Ele para 2024. Senhor, venha ser o pastor da minha vida. Venha, eu entrego a minha vida para que você dirija os meus passos. Porque se você colocar nas mãos de Deus, você pode até andar pelo vale, tá ali no vale da sombra e da morte, mas tu estás comigo, tu me guarda, tu me protege. Já estou encerrando. Peça para Ele ser o teu pastor em 2024. Porque na hora que as dificuldades abater em você, Ele será aquele que vai te confortar. Chama Ele para ser o teu pastor. Porque quando ninguém tiver uma palavra, na perca. O versículo de número 4, a parte B diz:
A tua vara e o teu cajado me consolam. Instrumentos que um pastor usa, vara e cajado, para puxar a ovelha do perigo, para limpar ovelhas, para tocar no meio da lã, para saber o que está acontecendo, para trazer para o afago do pastor. E agora ele está dizendo: a tua vara, o teu cajado me consola quando ninguém pode me consolar. Quem sabe você viveu uma experiência como vivemos no ano de 2023, que se não fosse a mão de Deus, haveríamos sucumbido. Mas por que estamos de pé? Porque Ele nos consola. Quem sabe houve perca na tua família, uma ligação inesperada e você longe da sua cidade, longe do seu país, sem poder voltar, sem poder ir. Mas Ele te consolou. Ele te consolou. Chama Ele para 2024, dizer: Senhor, se alguma coisa acontecer, me consola, ó Pai. Seja o meu pastor. Entrega tudo a Ele. Confiamos muito no que os nossos olhos podem ver, apalpar, tocar. E por causa disso, muitas vezes esquecemos de procurar a solução no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Chora aos pés dele. Fala para ele. Não são as redes sociais que te responderão e te consolarão, mas será Ele. Somente Ele. Somente Ele. Não vá para as redes sociais quando a angústia bater, quando a amargura chegar, e desabafar nas redes sociais. Não, faça como a sunamita. Vai bem contigo. Vai bem. Estava com o filho morto dentro de casa, mas estava procurando o pastor. E ele a confortava. Vai bem contigo. Tudo vai bem, ainda que pareça para você que está tudo ao contrário, mas da tua boca você diz: tudo vai bem. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tudo pode, um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera milagres, um Deus que é o meu pastor e que me consola, traz a resposta que eu preciso. Por último, chame Ele para ser o teu pastor, porque Ele é aquele que te exalta, que te levanta. Quando todos olharem e dizer: acabou, terminou, não tem mais jeito, Ele vai dizer: tem jeito sim, porque é dele a última palavra. O versículo de número 5 e o versículo de número 6 vai dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele te exaltará. Neste versículo, descreve a
fidelidade do Senhor para com os seus filhos, mesmo em tempos de grandes tempestades, dificuldades. Porque no tempo da dificuldade, muitos olham e veem, e muitos esperam, quero ver o que será. Mas você que chamou ele para ser o teu pastor, aleluia, você está lá na oração, falando com ele, contando para ele, e ele vai chegar na hora certa. Certamente que a bondade e a misericórdia te alcançarão. Ele restituirá. Chama ele. Somente ele pode resolver todas as coisas como teu pastor. Davi sabia que se ele deixasse a sua ovelha só, certamente ela morreria. E ele olha lá do alto para você e diz: me chama, me chama. Livre-arbítrio. Ele te deu, você foi dotado de algo que um animal não tem, mas você tem livre-arbítrio. Sabe o que você vai fazer? Eu te chamo, venha ser o meu pastor. 2024 está começando, e eu quero começar 2024 dizendo: Senhor, Tu és o meu pastor. E por Tu ser o meu pastor, certamente a bondade. Ô irmão, ninguém é tão bondoso quanto Ele. Ninguém é tão grande em amor quanto Ele. Ninguém. Certamente que a bondade e a misericórdia, o ser humano, ele não tem misericórdia, mas Deus tem. E Ele diz: certamente que a tua bondade, o que eu preciso, e a tua misericórdia, aquilo que eu não encontro ao meu redor, mas em Ti, elas me seguirão, não um dia, nem 2 dias, nem apenas alguns dias, mas todos os dias da minha vida. Agora vem uma coisa para você, ovelha desse pastor. Em 2024, faça a parte B do versículo: e habitarei na casa do Senhor. Aonde? Na onde? E habitarei na casa do Senhor. O salmista, ele dizia: alegrei-me, meu coração se encheu de alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ao sair dessas portas, como ovelha dele, você tem que já sair dizendo: oh meu Deus, que vontade de voltar para tua casa, para te adorar, para cantar, para glorificar, para ouvir a tua palavra, para me alimentar, para aprender de Ti e saber que a tua bondade e a tua misericórdia está comigo. Faça esse propósito com Deus em 2024 e nos anos seguintes: habitar na casa do Senhor. Escute, ir ao shopping é bom, mas habitar na casa do Senhor é melhor. Ir nos parques no verão é bom, mas habitar na casa do Senhor é melhor. Ter meus momentos de lazer, meus passeios é ótimo, mas habitar na casa do Senhor é insuperável o valor. Por quê? Porque é aqui que eu garanto a minha eternidade. Ouvindo
tendo comunhão entre os irmãos, porque aqui você aprende a viver uma eternidade lá, entre irmãos. Vamos ficar de pé. O Senhor é o meu pastor. É muito fraco. O Senhor é o meu. Mais uma vez, bem forte. O Senhor é o meu. 2023 se encerra. Dentro de uma hora e um pouquinho. Mas 2024 vem aí. E se você sinceramente chamar Ele para ser o seu pastor, nesse próximo ano, ninguém vai segurar aquilo que o teu pastor tem para ti. Ele vai te entregar. Ele vai te dar. Chama Ele. Chama Ele. Esse é o meu propósito, Senhor, para 2024. Eu já vi um pouquinho das listinhas aí, de alguém que falou aqui que fez lista. Não comer mais chocolate. Não fazer mais isso. Não fazer mais aquilo. Inclui na lista ter Deus como meu verdadeiro pastor. Inclui. Peça para Ele que Ele seja de verdade. E você seja uma ovelha fiel a Ele. Irmão, essa junção dele sendo o teu pastor e você sendo uma ovelha fiel a Ele, porque a ovelha conhece a voz do seu, você conhecerá a voz de Deus em todos os dias do próximo ano que virá e dos demais que você tê-lo como pastor da sua vida. Amém? Quantos aqui nessa noite, não precisa vir à frente porque não tem como, mas que querem, eu quero chamar Deus, eu quero chamar o Senhor, eu quero chamar Jesus, eu quero chamar o Espírito Santo para ser o meu pastor. Levanta a sua mão nesse instante, levanta a sua mão, quero ver. Coloque a sua mão que você levantou no seu coração. Senhor meu Deus, aqui nós estamos. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque tu és fiel. Te agradecemos porque tu és um Deus que cuida. Tu és um pastor incomparável. Tu és o sumo pastor, aquele que deu a vida por nós. E aqui está a tua igreja, neste ano de 2023 que se encerra, começando o ano de 2024, te pedindo, vem, ó Deus, ser o meu pastor de verdade. Vem suprir as minhas necessidades. Vem, ó Deus, ser aquele que me conhece por dentro e por fora. Venha ser o meu provedor, ó Pai. Venha ser aquele que me restaura. Venha ser aquele que me guia. Venha ser, ó Deus, aquele que me protege, aquele que me conforta e aquele que me exalta na tua presença, na tua presença, na tua presença, e que a tua glória resplandeça em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Sente-se adorando o nome do Senhor.